Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Semana de Marketing e Vendas 2020 para a construção civil. Eu sou Rodrigo Werneck e estou aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Antes de apresentar o próximo convidado e iniciar o bate-papo, eu quero reforçar o convite para você registrar esse momento, fazendo uma foto e compartilhando esse talk nas suas redes sociais, marcando o Client Hub e a hashtag SMV20. Bom, para falar sobre melhoria, harmonização e facilitação dos canais de atendimento e relacionamento com o cliente, nós temos aqui a presença, a participação da Adriana Bombassaro. Oi, Adriana, tudo bem? Obrigado por participar conosco. Oi, Rodrigo, tudo bom? Obrigada por abrir espaço para essa participação. Maravilha. Bom, Adriana, vamos falar então um pouquinho sobre esse tema que é essencial, né, dentro do mercado imobiliário, muitas vezes negligenciado, o relacionamento e o atendimento, né, embora o ticket médio do imobiliário seja altíssimo, frente a outros segmentos, muitas vezes a experiência do cliente acaba negligenciada, né? Eu queria abrir essa conversa contigo, ouvindo de ti, assim, o que os consumidores esperam, né, quando falamos em atendimento e relacionamento? Bom, Rodrigo, a gente sabe que os hábitos dos consumidores, e nós nos encaixamos também como consumidores, ele tem mudado a uma velocidade muito grande, muito rápida, até muito maior do que as empresas que se consideram atualizadas quanto a uma estratégia de relacionamento. O que satisfazia o consumidor no passado, não necessariamente hoje satisfaz ele, é um fator de sucesso. E uma dessas razões, uma das maiores razões, é o vertiginoso crescimento das redes sociais, que empoderou o consumidor, né, e trouxe um complicador grande. O cliente, ele multiplicou o poder de abandonar a empresa e também de causar grandes danos à sua marca. Anteriormente, nós tínhamos em torno de 4 canais para vender, prestar suporte, manter um relacionamento com os nossos clientes, que eram o presencial, o canal de um site próprio, telefone e e-mail. Basicamente, eram esses os 4 canais. Hoje, nós já ultrapassamos os 10 canais de negócio, né, para os nossos clientes, e nós estamos um pouco perdidos na atenção que precisamos dar a esses canais. Então, nós temos redes sociais, temos sites externos de reclamação, sites de compra, e-mail, WhatsApp, temos o presencial ainda, sites de defesa do consumidor, chatbots, grupos de aplicativos, que fazem todo esse interfaceamento com o consumidor. Claro, as áreas de marketing adoraram essa facilidade, né? Eu tenho muito mais canais para contactar o meu consumidor. Mas o que a gente percebe é que as áreas operacionais das organizações, elas nunca se viram tão assustadas e tão desafiadas a entender a jornada do cliente. E isso tem gerado muito problema, porque a maioria das empresas não tem uma estratégia sistêmica de trabalhar a comunicação, de trabalhar o relacionamento, ou seja, cada área faz e define o seu objetivo de atendimento, o seu objetivo de relacionamento, e esse novo momento de relacionamento e atendimento, ele tem gerado muitas falhas na jornada do cliente, em todas as suas etapas. A gente percebe todo mundo um pouco perdido, tentando acertar. Ninguém faz nada não querendo acertar, tentando acertar. Mas como não há uma estratégia sistêmica, ela tem muitas falhas, ela tem muitos pontos de falhas. Claro que o desenvolvimento tecnológico, né, ele está aí, ele é a razão de ser, ele é o grande responsável pelo novo empoderamento dos nossos clientes e traz comportamentos radicais do cliente quando a empresa falha. Antigamente, uma reclamação de um cliente ia parar no máximo na mesa de um diretor, de um CEO, ele iria resolver, ficava nesses canais. Oi? Como sorte, né? Como sorte, quando ia para essas mesas, né? Hoje não, hoje o cliente tem todas as mídias à sua disposição e ele abandona sem piedade a empresa. E pior, ele propaga essa insatisfação para dezenas, centenas de outras pessoas. Né? Recentemente, o Roberto Madruga, que é professor da HSM e um dos precursores na implantação do Customer Experience, ele fez uma pesquisa, Rodrigo, e nessa pesquisa ele detectou que 98% dos entrevistados desistiu de ser cliente
de uma empresa, de uma marca, por problemas originados dentro da empresa. E desses 98%, 90% deles divulgaram essa insatisfação nas redes externas. Ou seja, se tornaram o que a gente mais teme em marketing, né, que são os detratores da marca. E ele trouxe ainda dentro dessa pesquisa os 7 principais fatores que fazem com que nós, consumidores, a gente abandone. O primeiro deles é o atendimento, né? O segundo é qualidade, o tempo de resposta, a confiança que eu tenho na empresa, as promessas que não são cumpridas, as soluções que não trazem solução, né? Que é só mais um vamos passar para frente, né? A minha área joga o mico para a próxima área tentar resolver, isso a gente vê acontecer bastante, isso gera muita frustração. Anteriormente, se dizia em marketing que um cliente insatisfeito, ele conseguia, né, acessar, conseguia transmitir a sua insatisfação para 13 pessoas. Hoje, o poder bélico do nosso consumidor, o nosso poder bélico, está 18 vezes maior que isso. Né? Há cálculos que nos dizem que hoje eu consigo detratar e repassar minha insatisfação para 232 pessoas. É um poder bélico muito grande, né? Então, a gente precisa, nesse momento, enquanto donos, empresários, executivos das organizações, pararmos, refletirmos e pensarmos. Não é agora a hora, né? Já que nós estamos aí num novo normal, de realmente trabalhar uma mudança na minha cultura organizacional e implantar mesmo, verdadeiramente, o Customer Experience, porque nós, como consumidores, nós só fidelizamos quando nós estamos encantados. Aí sim nós estamos abertos para uma conexão, uma ligação com algo ou com alguém. Se tudo isso perpassa pelo meu consumidor, eu preciso realmente pensar nele, e preciso ter uma estratégia sistêmica. Não adianta a área de marketing trabalhar muito bem a comunicação, se a minha área operacional, quando está junto com o meu cliente, estabelecendo um relacionamento, ela não consegue entender o que eu, enquanto empresa, preciso passar. Isso é cultura. Com certeza. Adriana, e qual que é o papel do digital nesse processo, né? Como utilizar o digital para potencializar essa harmonia do relacionamento com o cliente final, facilitando e melhorando os canais de acesso, né, que a empresa disponibiliza? Exatamente, Rodrigo. Bom, o digital tem total papel nisso, né? A gente acabou de falar, ele empoderou de uma forma muito grande o consumidor, mas ele também, se bem pensado, bem trabalhado, ele empodera a empresa para poder encantar, né? O Customer Experience, ele é uma estratégia empresarial que ele é para proporcionar ao cliente experiências muito gratificantes que façam com que o meu cliente esteja ligado a mim, racional ou emocionalmente, e que ele não saia, que ele seja fidelizado, né? Só que para eu adotar uma estratégia dessa, eu preciso estar norteado por alguns pilares dentro da minha empresa, que são os processos. Eu preciso pensar os processos como um todo, né? Não são caixinhas separadas dentro da empresa. As pessoas que estão dentro da empresa, as tecnologias que eu vou ou não utilizar e como eu vou utilizar elas. Preciso fazer toda a parte de capacitação, porque, afinal de contas, pessoas se relacionam com pessoas. Né? Eu tenho a parte de governança, eu tenho a parte de comunicação, preciso trabalhar com indicadores para conseguir mensurar e saber aonde e em que momento eu preciso agir, se eu ainda tiver algum ponto de falha no meu processo. E, claro, não podemos esquecer da lei, né? Nós temos que ter as empresas aí trabalhando, temos aí a LGPD, que já foi adiada algumas vezes, mas ela é uma lei que vem proteger dados, que vem proteger a forma como eu trabalho com as informações do meu consumidor, do meu cliente, eu preciso ter ela também dentro desses pilares ao montar uma estratégia. Né? Nós temos aí uma grande insegurança de todos nós nesse novo momento do consumidor. 80% dos consumidores estão inseguros com relação à economia, tem 70% cortando gastos, né, numa pesquisa que a McKinsey trouxe nesses últimos tempos. A tecnologia, o digital, ele é fundamental para trazer uma inovação, Rodrigo. Porém, ele vai melhorar o desempenho, ele vai reduzir custos.
mas se eu não tiver uma estratégia sistêmica para extrair o melhor dele, dessa tecnologia, eu não vou conseguir encantar, eu não vou conseguir gerar uma experiência com o meu cliente. Nós temos muita tecnologia, várias delas já muito bem usadas pelo setor da construção, pela área da construção civil, né? Temos aí a robótica, que está sendo muito bem utilizada pela construção civil, né, na parte de robôs aí, de demolição que salvam vidas, sensores sendo usados para medir cura do concreto, realidade virtual que nós vemos aí, né, os headsets de alta resolução, onde tu pode ver a tua mobília dentro da tua casa, né, a inteligência artificial, impressão 3D, essas são mega tendências que a gente tem à disposição, temos várias outras, mas a gente precisa entender como elas vão funcionar e como eu vou aplicar ela no meu relacionamento. Porque o momento, agora, realmente entendo que é de transformar. Nosso consumidor brasileiro, ele começa a entender e a realizar atividades online que antes ele nem imaginava, né? A gente está vendo aí telemedicina, o home office realmente implantado, né? Aulas online que antes a gente sempre queria presencial, né? O meu personal, o meu pilates, né? A gente queria presencial, né? E a gente está vendo que existem outras formas. Videochamadas, bate-papo para fins pessoais. Antes resistíamos até para fazer profissionalmente isso, né? Hoje estamos usando esses meios para fins pessoais. Então, nós temos a tecnologia, nós estamos num momento de abertura dos consumidores. Como se diz, é agora ou nunca que a gente vai estabelecer uma nova forma de se relacionar, de atender o nosso consumidor. Perfeito. E uma forma, né, de entender essas expectativas e de adequar, inclusive, o digital, eu acredito, Adriana, é ouvir o cliente, né? Abrir canais de diálogo em momentos diferentes da jornada de compra, né? Porque muitas vezes o problema do processo, ele está localizado numa etapa específica da jornada, né? Muitas vezes, é o pós-venda, quando você olha para o imobiliário, né? Você tem problemas no processo comercial? Tem, mas é no pós-venda que grande parte das crises se originam, né? Aplicar o NPS também é essencial, né? Sim, exatamente. Eu preciso estar junto, entender a satisfação do meu cliente, eu preciso aplicar o NPS, e é como tu falou, o pós-vendas, na verdade, ele não é só o pós-vendas, né? São todas as áreas operacionais da empresa que entram em contato. No mercado da construção, vamos lá, quando vou fazer uma assistência técnica, quem é que entra em contato com o meu cliente? Quando ele me pede socorro, ele abre um chamado para um atendimento no imóvel dele. É a área de assistência técnica, uma área operacional, né? Quando o meu cliente está com problemas para não receber o boleto para pagar, quem é que entra em contato com ele? Minha área financeira, né? Uma outra área operacional que eu tenho. Quando eu preciso solicitar uma personalização do imóvel que o empreendimento que eu comprei permite, quem faz isso? São os engenheiros, os arquitetos de dentro da empresa, novamente as áreas operacionais. Então, todos eles estão em contatos durante toda a minha jornada, né? Como nós falamos, durante toda a jornada do cliente. Vou fazer a vistoria do imóvel. Quem já fez vistoria de imóvel? Né? É o engenheiro, né? É o arquiteto que vai contigo, é o mestre de obras. Eles estão nessa jornada junto com o cliente, né? E aí, como eu trabalho tudo isso? Como eu faço com que todos entendam qual é a minha estratégia? Né? As áreas operacionais, elas estão demais com o consumidor e afetam, sim, o relacionamento. Elas encantam ou elas causam estragos. Se eu tiver uma estratégia sistêmica baseada em processos, pessoas, tecnologia, capacitação e todos aqueles itens que nós falamos antes, Rodrigo, a minha chance de sucesso é muito maior e, como você falou, eu consigo identificar em que ponto eu preciso agir, em que ponto eu preciso trabalhar. Você tocou, né, eu me oriento demais, né, para esse processo, pessoas, processo e tecnologia, porque eu entendo que capacitação está dentro de pessoas, né, acaba caminhando muito perto, assim, mas quando a gente fala em pessoas, é um ponto muito negligenciado dentro do imobiliário. Eu queria que você me falasse um pouco, né, sobre o quanto a gestão de pessoas é relevante quando a gente pensa em relacionamento com o consumidor. Exatamente. Ela é
ela é crucial, né, a gestão de pessoas. Eu preciso ter forte na cultura, nos valores da minha empresa, e eu preciso estar junto com as pessoas que estão na empresa, né, e aí eu falo, eu enquanto gestor, eu enquanto, né, líder de uma equipe, eu preciso estar junto com ela, eu preciso estar alinhado com essa equipe precisa estar alinhada comigo para que a gente consiga evoluir. Então, a gestão de pessoas, ela é fundamental. Por quê? Porque é ela que traz, é ela que reforça os valores da empresa, é ela que reforça a forma como eu vou atender, as minhas ações, é ela que apoia, né, todas as outras áreas para que eu tenha o meu corpo de colaboradores, as pessoas que trabalham junto comigo, sabendo aonde nós queremos chegar e de que forma nós vamos chegar. Então, ela é realmente fundamental, porque a mudança no comportamento de consumo, ela é constante, né, e as pessoas que trabalham comigo também são consumidoras, também precisam, eu também sou um consumidor, eu também preciso entender, às vezes eu preciso me colocar do outro lado da mesa, só para poder entender como eu devo trabalhar isso, mas a gestão é fundamental nesse sentido. Quando a gente fala, né, em mudanças do comportamento, né, de consumo, a gente observa que dentro do imobiliário isso é muito evidente, até por conta da crise, né, da Covid-19. Eu queria que você me trouxesse, assim, Adriana, uma reflexão sobre essas mudanças, né, o que pode ser um caminho, né, para esse comportamento do consumidor. Se você tivesse que trazer aqui uma palavra, né, o que representa esse novo comportamento do consumidor de imóveis? Bom, eu acho que é bem para o consumidor de imóveis, mas também para todos os consumidores, né? Nós estamos vendo aí novos valores e mentalidades, muito pautados, Rodrigo, na prevenção, planejamento, nas conexões e reconexões afetivas, né? Uma consciência ao consumir. As pessoas estão muito nesse momento, e acredito que daqui para frente será esse o novo normal, né? Pensando e trabalhando essa nova forma de consumo. E aí nós temos várias coisas, né? O digital, como você falou, né? A tecnologia, ela está onipresente, ela está em todos os lugares, em toda parte, a gente não pode negligenciar ela, até porque é ela que vai trazer, ela está trazendo grandes transformações, né, trazendo novas oportunidades de negócio, trabalhando e trazendo muito essa questão de economia compartilhada, né, a gente percebe nesse novo momento do consumidor um aumento da infidelidade, né, hoje há estudos que trazem que de 30% a 40% dos consumidores estão experimentando comprando novas marcas, né, é óbvio, eles estão tendo acesso, né, aos sites online, estão se permitindo ir lá, então eles têm uma oferta maior de marcas, né, e aí, neste momento, quando eu percebo essa grande infidelidade, eu preciso pensar e assegurar serviços muito bem pensados, muito bem estruturados nos canais chaves, onde eu, construtora, eu, mercado imobiliário, eu, empreendedor, consigo explorar as conexões afetivas entre a minha marca e os meus consumidores. Mas eu preciso pensar e estruturar muito bem isso. Por quê? Porque o nosso consumidor, ele está repensando o consumo, ele quer um consumo seguro, e aí eu, enquanto empresa, preciso pensar nos processos que eu vou ter, nas pessoas, como vou interagir, nesse novo modelo, à luz da digitalização do meu consumidor, né? À luz da segurança e saúde que eu preciso preservar para ele, mantendo um relacionamento. Não é algo fácil, né? Parece bem fácil a gente falar aqui, tentar dar receitinha de bolo, não é fácil, mas é importante estar no nosso mindset, é importante a gente pensar nesses novos modelos de negócio. Recentemente, semana passada, eu até vi que uma construtora lançou, né, o primeiro feirão de vendas remotas, não sei se vocês viram na mídia aí, né, são tentativas, são novos momentos de se trabalhar, de se pensar e de experimentar os novos caminhos que nós temos aí no relacionamento. Por quê, Rodrigo? A casa tem um novo papel, né? Nesses últimos 90 e poucos dias, a nossa casa, a casa do nosso consumidor, é o centro da vida, né? É o centro da vida nas questões familiares, de entretenimento, de trabalho, de descanso,
né? As construtoras imobiliárias estão tendo que repensar arquitetura, layout dessa nova construção, marketing tem que pensar na nova forma de conversar com esse consumidor, de como entra na casa dele, sem invadir um espaço que né, antes era só família. Então, são muitas as coisas com que nós temos que nos preocupar e pensar neste momento para o setor da construção, o setor imobiliário. A experiência, né, do cliente, ela é redesenhada por conta da pandemia, né? E o imobiliário, ele tem um grande desafio, porque o imobiliário, os ciclos, né, do imobiliário são muito longos. Quando você pensa, né, uma incorporadora, por exemplo, até a entrega das chaves, quando você olha lá a partir da compra do terreno, passam-se 4 anos, 5 anos, muitas vezes mais do que isso, né? Você se adaptar a isso, adaptar a uma mudança tão rápida é um desafio para esse segmento, mas eu queria te pedir, assim, uma dica, Adriana, para quem quer começar, né? Para quem quer realmente começar a refletir sobre a sua experiência, o que seria um bom ponto de partida? Um bom ponto de partida é sentar, olhar todas as áreas que eu tenho e os pontos de interface que ela tem com o meu usuário, em que momento ela entra em contato com o meu consumidor, o que ela faz, né? Eu sempre digo, né? Eu preciso, enquanto construtor, enquanto mercado imobiliário, ser a solução do problema para o meu cliente. Eu preciso que a minha equipe, eu preciso entender que eu tenho que deixar de lado a paixão pelo produto ou serviço que eu fiz, que eu presto, e preciso ser apaixonado pelo cliente, né? E todos nós, quando nós criamos algo, a gente se apaixona, né, pela nossa cria, e é importante que eu deixe de lado essa paixão, porque eu estou criando, principalmente no mercado imobiliário, algo para alguém. Eu estou entregando isso para alguém. Essa paixão é desse consumidor, é de alguém que comprou o imóvel. Não é minha. Eu preciso estar apaixonado pelo meu cliente para causar e trazer uma boa experiência para ele. Então, eu preciso entender todos os pontos de comunicação que eu tenho com o meu consumidor, o que são feitos, como são feitos, né? É mapear, é realmente mapear esses processos para aí você conseguir ter uma estratégia sistêmica. Quando a gente fala em mapeamento, né, é on e off, né, Adriana? Não dá para esquecer o off aqui, porque há experiências dentro do imobiliário que, para mim, são determinantes. Assim, por exemplo, você vai visitar um imóvel que está fechado há muito tempo, aí você entra dentro do imóvel e o imóvel está cheirando mal. É uma experiência muito desagradável, assim, quebra todo o encantamento, como você falou, né? Quebra essa paixão, esse encantamento do cliente pelo produto. Ele não está procurando um local para passar uma noite, né? Ele está procurando um local para morar o resto da vida dele. E a experiência do cliente tem muito do sinestésico, né? Não é só o objetivo ali. Não dá para deixar o off de lado, né? Não dá para deixar o off de lado. É o que a gente fala, a experiência do usuário, do consumidor, ela tem que ser continuamente melhorada. Realmente, você colocou muito bem. Eu vou fazer uma visita para comprar um imóvel, no qual eu vou passar ou toda a minha vida, ou uma boa parte dela, e eu encontro ele sujo, cheirando mal, 50% da minha, né, que eu sou visual, se foi. Né, causou uma experiência negativa. Isso vale também, né, para situações como o telefone, né, muitas vezes negligenciada, né, o cliente liga e não consegue falar com ninguém, né, ou fica passando de ramal em ramal. Tudo isso é experiência, né, a gente não pode subestimar absolutamente nada, né. Exatamente. Relacionamento, né, Rodrigo, não é terceirizar, não é delegar. Né? A gente precisa ter clareza das promessas que a gente faz, da forma como a gente vai agir, porque não passar o problema para o próximo nível, né? Eu não vou passar para o próximo nível, eu não vou passar o mico para o próximo setor da minha empresa. Dessa forma, eu não vou conseguir gerar uma boa experiência, eu vou gerar uma insatisfação muito grande com o meu cliente, né? Como se diz, não basta estar online,
Eu preciso saber trabalhar muito bem a experiência do meu usuário e melhorar continuamente. Eu tenho que trazer lições aprendidas. Uma coisa que a gente deixa muito a desejar eu não faço lições aprendidas daquilo que é bom e nem daquilo que é ruim. Né, do que me acontece de bom, de experiência, do que me acontece de ruim enquanto construtora, enquanto mercado imobiliário. Eu preciso fazer isso. Só assim eu vou melhorar os meus canais de negócio. Você pode me trazer, Adriana, assim, alguns insights do que seriam tendências, né, do que seriam, digamos assim, aceleradores da experiência do cliente, estratégias que você vê que engajam mais, que conseguem trazer essa experiência melhor, assim, dentro de uma relação com o consumidor? Sim. Rodrigo, eu acho que assim, a gente precisa pensar nos canais, porque muita gente adere ao digital e deixa o digital lá, o digital que resolve os problemas. O digital, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta, por isso a gente falou lá no início, né, de processos, pessoas, capacitação. Pessoas se relacionam com pessoas, né? E aí existem grandes experiências ruins que nos trazem. Tu fala só com uma máquina, ela ainda não está no nível suficiente para te responder no teu nível de exigência, né? Então, o que a gente vê de muito bem implementado, que traz muita satisfação para o usuário, são os canais híbridos. Né? Sim, eu tenho tecnologia, mas em determinados pontos eu tenho pessoas muito bem capacitadas, muito bem treinadas para fazer análises, interferir no momento em que está acontecendo o relacionamento para que eu consiga trazer uma boa experiência. Então, esses canais híbridos, que geralmente a gente chama de canais humanizados, né? Eu uso, sim, a tecnologia, ela me ajuda a acelerar o processo, ela me ajuda a trazer conhecimento, mas eu tenho o humano por trás para trazer aquela sensação de aconchego que o consumidor precisa, que nós precisamos nos sentir, sensibilizar para podermos nos relacionar. Então, acho que a adoção de canais híbridos bem pensados, né, realmente, assim, pensar que novos serviços, eles precisam ser pensados para encantar e facilitar o dia a dia de quem consome o meu produto. Então, vai fazer uma vistoria e entrega. Você chega com 4 folhas de papel em branco para fazer a vistoria do teu imóvel. E aí você deixa o teu consumidor tentar adivinhar por onde ele deve começar, né, a avaliar. Chamado de assistência técnica, aí você libera 5 canais, ele pode te ligar, ele pode abrir um chamado no site, ele pode mandar pelo WhatsApp. Qual é o meu nível de serviço em cada um deles? Qual é o meu tempo de resposta? Vai para uma única central, onde isso tudo é triado, não é triado? Então, é preciso pensar nas ferramentas e tentar cada vez mais canalizar elas para uma plataforma que tenha todos os canais, mas que esteja sendo gerida num único ponto. Aí eu consigo, sim, trazer uma experiência diferenciada para o meu cliente. Porque o digital, o Rodrigo e o Analytics, eles vão encabeçar as transformações, mas sozinhos eles não geram valor. Eles não conseguem criar experiência para o usuário, para o cliente. Perfeito. E para você perder o controle, né, sobre tantas frentes abertas é muito fácil, né, porque cada consumidor prefere de um jeito, né, vai ter o cliente que vai preferir o e-mail, vai preferir o telefone, vai preferir o WhatsApp, vai preferir aplicativo, enfim. Exatamente. Quanto mais portas você abrir, maior será a demanda. E aí eu queria entender de ti, Adriana, faz sentido você abrir um número menor de portas inicialmente, até que você azeite muito bem o teu processo? Faz todo sentido, Rodrigo, porque aí eu tenho um controle maior, né? Quanto mais opções eu dou, muito mais chances de falha no meu processo eu tenho. Então, é importante começar com os canais limitados, mas canais bem pensados, bem azeitados, para que eles causem uma experiência boa para o meu usuário, que eles tragam uma boa experiência. Hoje, a gente sabe que as estratégias e as ferramentas de gamificação e fidelização, elas são imprescindíveis, mas eu posso começar com poucos canais, trabalhando essas estratégias, mas azeito bem, e aí eu vou fazendo,
passo a passo, planejado, a expansão para os novos canais. Se eu, consumidor, tenho um excelente canal de atendimento e a minha experiência é muito boa, eu não vou me negar a acessar ele, se eu tenho a solução dos meus problemas ali, se eu tenho quem me entenda, quem resolva o meu problema. O consumidor quer a solução, né? Ele não tem caprichos, né? Ele só quer a solução para o problema dele, geralmente, né? Exatamente, ele só quer a solução para o problema dele. Nós só queremos a solução dos nossos problemas, né? Sim, a questão se vai ser por e-mail, aplicativo, telefone, indiferente. Se temos o compromisso da empresa em resolver o problema, estamos satisfeitos, né? Exatamente. E quando a gente fala em telefone, né, Adriana, diante, né, dessas perspectivas todas, a gente observa que o telefone, diante de consumidores com problemas, com dores, a gente estava falando aqui sobre solução, a gente observa que os clientes têm uma tendência a acionar o telefone, até mesmo pelas facilidades, o click to call, enfim. Você vê esse movimento do telefone, digamos assim, renascendo dentro das estruturas aí de relacionamento com o cliente? Sim, ele está renascendo. Por quê, né, Rodrigo? Aquilo que a gente fala, pessoas se relacionam com pessoas. Quando eu pego o telefone e eu ligo, o que eu espero? Falar com alguém. E aí existe, às vezes, uma grande decepção das pessoas que elas encontram uma máquina. Uma URA. Elas encontram uma URA. Não que não seja importante, né? Eu, inclusive, acessei esses dias um canal de atendimento, né, onde você vai marcar exames, não tem nada a ver com o mercado da construção, tu vai marcar exames, e a URA, a assistente virtual, ela te atende até um determinado momento. A partir de um determinado ponto, é um canal humanizado, né? É alguém que assume essa ligação e faz toda a parte que ela é muito pessoal, ela é muito personalizada para cada pessoa. Então, isso funciona bem, você não estranha tanto, você se sente bem, porque a solução vem. É como eu falei, né? Você abrir um chamado de assistência técnica. Eu posso abrir por telefone, posso abrir por chat, posso abrir pelo WhatsApp, mas eu preciso estar bem atendido, eu preciso que alguém me responda. Às vezes, tu manda um WhatsApp para a construtora de um problema, de um vazamento no gás, e ninguém lê, e você fica desesperado, ninguém te responde, né? E você está com... É mais um problema para a construtora? Sim, é mais um problema para a construtora. Mas para o cliente da construtora é o problema. Né? Para nós, clientes, é o problema que está acontecendo. Então, eu preciso, sim, estabelecer níveis de serviço, eu preciso trabalhar muito essa questão, eu preciso ter base de dados para entender quais são os meus básicos. Se eu tenho uma plataforma de atendimento de assistência técnica na construção, eu consigo ter muitos dados para poder avaliar quais são os sistemas construtivos que estão mais dando problema, qual é o meu fornecedor que eu preciso trabalhar para me entregar com uma qualidade menor, para que o meu consumidor não tenha problemas, entende? Eu tenho os processos todos mapeados e o retorno que eu vou tendo do consumidor, eles retroalimentam a melhoria dos meus processos, se eu tiver isso muito bem pensado, se eu tiver analisando essas informações. Então, nesse sentido, ter um helpdesk, ter uma plataforma que faça essa gestão é fundamental, né? Para que isso não fique perdido em caixas de e-mail, né, Adriana? Com toda certeza. Isso é muito importante porque você consegue, né? Você consegue retroalimentar o teu processo produtivo, o teu processo de vendas, o teu processo de pré-vendas, o teu financeiro, tudo isso. O consumidor, nós trazemos muitos dados para a empresa, para a melhoria do processo. Ninguém reclama por reclamar, né? Ninguém reclama por... hoje eu resolvi reclamar para o Rodrigo, né? O Rodrigo é dono da construtora, lá eu vou ligar para o Rodrigo e dizer, olha, Rodrigo, hoje eu estou insatisfeita. Ninguém faz isso, né? Quando se reclama é porque realmente eu tenho um problema. Ele pode ser um simples problema para a construtora, mas para o meu momento, para o que eu estou vivendo, ele é um problema que está atrapalhando o meu dia a dia, está atrapalhando a minha jornada enquanto cliente. E é isso que as construtoras, o mercado imobiliário precisa ter em mente, que os dados são muito ricos. Né, eu conseguindo concentrar isso numa plataforma bem gerenciada e que perpasse todos os processos da minha empresa, retroalimentando eles, eu vou melhorar o meu processo, vou melhorar a experiência do meu usuário, vou reduzir custos,
vou reduzir turnover, vou reduzir o cliente que vai para outra construtora, para outra imobiliária. Ele vai ficar comigo. Capacidade de gestão, né? Aquilo que você consegue fazer a melhor gestão, você consegue responder por isso, né? Você consegue realmente trabalhar pela satisfação do cliente sem depender do esforço individual e voluntarista de cada colaborador, né? Você tem uma empresa realmente engajada, comprometida. Para finalizar, assim, Adriana, eu queria uma reflexão tua sobre o atendimento automatizado, né? Você colocou aqui que a gente espera cada vez mais nessa humanização e acho que essa pandemia ela está servindo muito para isso, né? Para mostrar o quanto a gente realmente somos um animal sociável, né? Nós gostamos do contato com pessoas e estamos sentindo falta disso, mas até que ponto, ou dentro de qual estratégia você vê pertinência em se pensar na automação do atendimento? Bom, a gente precisa olhar bem os processos. O atendimento automatizado, ele gera a rapidez, gera um atendimento muito mais rápido para o meu consumidor, mas eu preciso entender em que momento eu consigo colocar isso, né? Olha, um atendimento automatizado, quando o meu cliente precisa gerar a segunda via do boleto para pagar a parcela do imóvel dele, porque ele perdeu, ou ele está com o smartphone dele e ele quer copiar esse código de barras e já pagar no app dele do banco, automatizado, ele não precisa de contato com as pessoas, né? Ele pode clicar no botão, gera isso, né? Eu preciso ter a retaguarda que faça esses cálculos e trabalhe com ele, né? Agora, quando eu preciso solicitar a presença de alguém dentro do meu imóvel, né? Aí eu posso ter a abertura de um chamado, mas eu preciso de um retorno humanizado, para saber quem é que vai, que horário vai, como vai ser atendido, né? Porque a construtora está colocando alguém dentro da minha residência, dentro do meu imóvel, para fazer um atendimento para mim. Então, eu preciso saber diferenciar em que momento, sim, eu posso usar o totalmente automatizado, em que momento eu preciso ter um canal híbrido, em que momento eu preciso ter um personalizado, né? E aí, com esse mapeamento, eu consigo ir fazendo essas implementações. E isso não deixa de que, em determinado momento, um processo meu, que é semi-automatizado, né, que é humanizado, eu comece a identificar situações em que eu posso transferir algumas coisas já para o automatizado. Porque a tecnologia ela tá evoluindo, ela vem trazendo novas facilidades, e eu, tendo essas avaliações, eu consigo saber, né, eu vou perpassando de um canal para o outro, de acordo com aquilo que eu vou evoluindo enquanto digital, enquanto plataforma que eu vou aderindo aos processos da minha empresa. Perfeito. Ou seja, tem que fazer bem, né? Primeiro tem que fazer bem feito, ter clareza do processo, como ele funciona, e aí, gradativamente, ir observando as tecnologias disponíveis e vendo se é possível automatizar isso, né? Mas o fazer inicialmente bem feito é essencial, né? Tem que pensar bastante, refletir bastante, entender muito bem, né? Mapear processos, entender processos é como descascar uma cebola, né? Eu vou tirando as casquinhas até chegar no âmago da questão. Se tem algo que eu vou entregar para alguém que não gera valor, não deve fazer parte do processo. Maravilha. Adriana, te agradeço imensamente pela contribuição, pelo conteúdo super rico, super válido, necessário, né, atual. Quero te pedir para deixar teus contatos, né, redes sociais, enfim, teus canais de contato para quem quiser procurar você na sequência. Certo, eu que agradeço, né, poder estar aqui partilhando, conversando sobre um assunto que me preocupa muito, me chama muita atenção, eu gosto muito de falar, e eu acho que a gente precisa refletir bastante, né? Eu vou deixar aqui tem o LinkedIn. Perfeito, maravilha. Obrigadão, Adriana, mais uma vez, e obrigado à nossa audiência. Continuem acompanhando o evento, a SMV 20. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado.